Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aulinha de história, nós vamos trabalhar na página 81, os povos indígenas brasileiros, isso mesmo, somente a página 81 hoje em explicação. Amanhã, na nossa aulinha de história, nós faremos os exercícios, tá bom, meus amores? Deixa o marca-textozinho aí do lado do livrinho e bora lá começar? Vamos lá! O Brasil originalmente é dos indígenas, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 e 5 milhões de nativos. Então, ó, vamos grifar esse pedacinho aqui, ó. Né, que nós já sabemos de cor salteado, que os donos da nossa terra, né, os donos do Brasil, são os índios. Aqui nós temos a imagem, ó, de uma tela, né, retratada da época, reproduzindo o encontro, né, de portugueses e índios. Na prática, isso quer dizer que, antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500 devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas posteriormente. Quer dizer o quê? Depois de alguns anos, os jesuítas escreveram, né, sobre os costumes dos índios, né, suas crenças. Mas o que eu quero que vocês grifem, gente, aqui, ó, olha aqui. No nosso território já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Quer dizer o quê? Que os índios eles já tinham a sua própria cultura. Isso mesmo, quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham a sua cultura, os seus costumes. Então, eles não construíram uma cultura depois que os portugueses chegaram. Eles já tinham a sua própria, né? Vamos dar continuidade, então. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que, em dia de comemoração, pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza. Mais especificamente, extraída de sementes da planta urucum, que, quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada. O urucum também, pessoal, hoje em dia nós usamos para fazer coloral. Não tem o coloral, aquela pozinho vermelho na cozinha da mamãe que ela coloca na comida para dar cor aos alimentos? Então, é feito de urucum. Então, eles pegavam, né, a planta urucum, trituravam, torravam, aí ela liberava um caldinho de cor avermelhada. Com essa tinta aí que eles pintavam os seus corpos. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. Então, grifem aqui, por favor, né? Os líderes, né, são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita. Grifem aqui também. Quer dizer o quê? O pajé é como se fosse o curandeiro, né? Como se fosse o médico dos índios. Ele que conhece todos os rituais, todas as plantas, né? As ervas para fazer chá, para fazer emplastos, né? Para curar, né? Porque os índios não tomavam remédio, eles curavam, né, as suas doenças com as ervas, com remédios do mato, com as plantas. O cacique é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Grifem aqui, por favor. O cacique é o chefe, né, da tribo, o líder. Todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas chamadas ocas. Vamos grifar aqui também, ó. As casas dos índios chamam ocas, porque eles vivem juntos, né, em famílias, grandes famílias.
Várias aldeias em conjunto formam uma tribo, isto é, pertencem à mesma etnia. Então, meus amores, o que isso quer dizer? Que várias aldeias, né, formam uma tribo que pertence à mesma etnia, eles falam a mesma linguagem. E no Brasil existem várias linguagens indígenas, várias línguas eles falam. Eles não são, igual nós não falamos só o português. Então, os índios eles não falam só uma linguagem indígena. Existem várias linguagens indígenas, né, de acordo com a sua tribo. Agora, a tia Rani vai passar para vocês um videozinho que vai explicar melhor e vocês vão entender mais sobre como eram os índios naquela época, seus costumes, o que eles comiam, como eles viviam, tá bom? Prestando atenção, vamos lá! Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos da culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista,
e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Muito legal, né, meus amores, o videozinho. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouquinho e conhecido sobre esses povos, né, os povos indígenas que moravam aqui no Brasil, que ainda moram, né, seus descendentes. Beijo, até na próxima aula. Tchau, tchau.